O livro de Jeremias pertence ao grupo dos profetas maiores da Bíblia hebraica, Tanakh e do Antigo Testamento cristão. Ele reflete um período de grande turbulência política e religiosa na história do Reino de Judá, abrangendo os últimos anos antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 antes da Era Comum, o exílio na Babilônia e algumas de suas consequências iniciais. Contexto de escrita e composição. O profeta Jeremias teria atuado entre aproximadamente 627 e 580 antes da Era Comum, atravessando os reinados de Josias, Joaquim e Zedequias, últimos reis de Judá. Seu ministério começou durante um período de reformas religiosas promovidas pelo rei Josias, mas rapidamente se tornou uma voz contra a corrupção religiosa e política dos governantes e sacerdotes de Judá. Acredita-se que Jeremias ditou muitas de suas palavras ao seu escriba Baruque, filho de Nerias, que desempenhou um papel essencial na composição e preservação do texto. No entanto, o livro apresenta sinais de edições e acréscimos posteriores, provavelmente por seguidores do profeta ou escribas que adaptaram sua mensagem para novos contextos. Transmissão e textos divergentes. O livro de Jeremias possui uma das histórias textuais mais complexas da Bíblia hebraica. Há duas versões principais do texto que chegaram até nós. Texto massorético, Teema, presente na Bíblia hebraica padronizada na Idade Média. Esta versão é mais longa e contém algumas diferenças em relação à Septuaginta. Versão da Septuaginta. Traduzida para o grego no século III antes da Era Comum, essa versão é cerca de 15% mais curta que o texto massorético e apresenta uma organização diferente dos oráculos contra as nações. Essa variação indica que havia múltiplas tradições textuais em circulação no período do Segundo Templo. A descoberta de fragmentos do livro de Jeremias entre os manuscritos do Mar Morto também sugere que diferentes versões eram copiadas e utilizadas por grupos distintos dentro do judaísmo. Temas e estrutura. O livro contém profecias contra Judá e as nações, narrativas sobre Jeremias e sua relação com reis e sacerdotes, além de passagens de lamento e promessas de restauração. Algumas seções principais incluem chamado profético de Jeremias, capítulo 1, advertências sobre a destruição de Judá devido à idolatria e injustiça, capítulos 2, 25, conflitos entre Jeremias e a elite de Jerusalém, capítulos 26, oráculos contra nações estrangeiras, capítulos 46 e 51, narrativa da queda de Jerusalém e eventos posteriores. Jeremias é retratado como um profeta sofredor, rejeitado por sua comunidade, mas fiel à sua missão. Transmissão e influência posterior. Após a destruição de Jerusalém e o exílio, os escritos atribuídos a Jeremias continuaram a ser copiados e reinterpretados. A mensagem do livro influenciou conceitos posteriores no judaísmo, como a teologia do exílio e a expectativa de uma nova aliança entre Deus e seu povo, temas que também impactaram o cristianismo. Em resumo, o livro de Jeremias é um testemunho profético de um período crítico da história de Judá. Sua composição envolveu um longo processo de escrita e edição, refletindo as mudanças políticas e teológicas que marcaram o exílio e o período pós-exílico. O livro de Jeremias foi direcionado a diferentes públicos ao longo do tempo, refletindo sua composição e reinterpretação em diferentes contextos históricos. Inicialmente, suas mensagens eram voltadas para o Reino de Judá e, posteriormente, para os judeus no exílio e em comunidades dispersas. 1. Judeus em Judá antes da destruição de Jerusalém, 627 de 586 antes da Era Comum. No período inicial de sua atividade profética, Jeremias falava principalmente às elites políticas, sacerdotais e ao povo comum de Judá. Seu discurso era fortemente crítico aos reis, à classe sacerdotal e aos falsos profetas, acusando-os de corrupção, idolatria e injustiça social. Jeremias alertava sobre a inevitabilidade do julgamento divino e a destruição de Jerusalém caso o povo não se arrependesse. 2. Judeus durante o cerco e a destruição de Jerusalém, 586 antes da Era Comum. Durante o período do cerco babilônico, Jeremias dirigia-se tanto ao povo como aos governantes. Ele se opunha às tentativas de resistência contra a Babilônia, argumentando que a melhor estratégia seria a submissão ao domínio babilônico, pois via a invasão como uma punição inevitável de Deus pelos pecados da nação. Essa posição o tornou impopular entre os líderes de Judá, que o consideravam traidor.
Judeus no exílio e na diáspora após 586 antes da Era Comum. Após a destruição do templo e o exílio para a Babilônia, as palavras de Jeremias foram preservadas e lidas entre os judeus deportados. Seu livro continha não apenas mensagens de juízo, mas também promessas de restauração, incluindo a famosa profecia sobre uma nova aliança, Jeremias 31:34, que teria grande influência posterior no judaísmo e no cristianismo. Essas mensagens davam esperança aos exilados e reforçavam a identidade do povo de Judá fora de sua terra. Judeus que permaneceram em Judá e no Egito. Nem todos os judeus foram levados ao exílio. Alguns permaneceram em Judá sob a administração babilônica, enquanto outros fugiram para o Egito, levando Jeremias consigo contra sua vontade. Jeremias, nesses contextos, suas palavras eram voltadas para a reconstrução da identidade do povo e a advertência contra a continuação da idolatria. 5. Posteriores leitores e intérpretes do judaísmo pós-exílico. Após o retorno do exílio e a reconstrução do templo, os escritos de Jeremias passaram a ser lidos e reinterpretados por escribas e sacerdotes, que viam nele um modelo para entender o exílio e a relação entre Deus e Israel. No segundo templo, sua mensagem foi integrada à teologia do castigo divino e da restauração. Conclusão. O público-alvo do livro de Jeremias mudou ao longo do tempo. Inicialmente, ele se dirigia aos habitantes de Judá antes da destruição de Jerusalém, especialmente às elites governantes e religiosas. Depois, suas palavras passaram a ser lidas pelos judeus no exílio e na diáspora, fornecendo uma base para a esperança e reconstrução da identidade do povo. No período pós-exílico, suas profecias ajudaram a moldar o pensamento teológico do judaísmo sobre a relação entre o castigo divino e a promessa de renovação. O livro de Jeremias aborda diversos temas teológicos e históricos, refletindo a crise vivida pelo reino de Judá entre o final do século VII e o início do século VI antes da Era Comum. Seus temas centrais incluem o juízo divino, o chamado ao arrependimento, a relação entre aliança e desobediência, a esperança na restauração futura e o papel do profeta na sociedade. O juízo divino sobre Judá. Um dos temas mais recorrentes do livro é a inevitabilidade do julgamento de Deus contra Judá por causa da idolatria e da corrupção moral. Jeremias denuncia que o povo abandonou a aliança com Deus seguir falsos deuses, especialmente os cultos cananeus e babilônicos. Como consequência, ele anuncia que Jerusalém será destruída pelos babilônios, evento que se concretiza em 586 antes da Era Comum. Esse tema se manifesta em diversas profecias que condenam tanto a elite política quanto o povo comum, destacando que o castigo divino é uma resposta à injustiça social, ao culto aos ídolos e à falta de confiança exclusiva em Deus. Jeremias chega a dizer que Deus rejeitou o templo de Jerusalém como garantia de proteção, contrariando crenças populares que consideravam o santuário inviolável, o chamado ao arrependimento. Apesar das advertências sobre a destruição iminente, Jeremias também enfatiza que Deus oferece oportunidades de arrependimento. Ele conclama o povo a abandonar suas más práticas e a retornar à obediência à aliança. O problema, no entanto, é que sua mensagem é amplamente ignorada, e o próprio profeta se torna alvo de perseguições por pregar contra o reino e suas instituições. A ideia central desse tema é que Deus não deseja a destruição de Judá, mas sim sua correção e retorno ao caminho correto. No entanto, a resistência do povo e de seus líderes acaba selando seu destino. A falsa segurança em líderes e instituições. Jeremias constantemente adverte contra falsos profetas, sacerdotes corruptos e reis que prometem segurança ao povo sem exigir mudanças reais de comportamento. O profeta ridiculariza aqueles que dizem paz, paz, Jeremias 6,14, quando na verdade a calamidade está próxima. Outro aspecto desse tema é a crença equivocada de que o Templo de Jerusalém garantiria a proteção divina independentemente da fidelidade do povo. Jeremias desmonta essa ideia ao lembrar o destino do santuário de Siló, que foi destruído, Jeremias 7, 12 e 15, alertando que o mesmo pode acontecer com Jerusalém. A nova aliança e a restauração futura. Apesar do tom de julgamento, o livro de Jeremias também apresenta uma promessa de renovação. No capítulo 31, o profeta fala de uma nova aliança entre Deus e seu povo, diferente da aliança do Sinai.
Em vez de ser gravada em tábuas de pedra, essa nova aliança será escrita no coração das pessoas, tornando a obediência algo natural e interno, em 1034. Essa passagem tem grande impacto posterior no judaísmo e no cristianismo, sendo interpretada como um anúncio de uma relação mais íntima entre Deus e seu povo após o exílio. Além disso, Jeremias profetiza a restauração de Israel e Judá, dizendo que Deus trará os exilados de volta à terra e estabelecerá um governo justo. O papel do profeta e seu sofrimento. Jeremias é um dos profetas mais humanizados da Bíblia, e sua experiência pessoal reflete a rejeição da mensagem divina pelo povo. Ele enfrenta perseguições, prisões, agressões físicas e tentativas de assassinato. Em diversas passagens, Jeremias expressa sua frustração e angústia, chegando a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jeremias 20, 14, 18. Esse tema enfatiza que o verdadeiro profeta não é aquele que diz o que as pessoas querem ouvir, mas aquele que fala a verdade, mesmo quando ela é dolorosa. Jeremias também aparece como intercessor, tentando convencer Deus a poupar Judá, mas sem sucesso. 6. O destino das nações. Além das profecias contra Judá, o livro de Jeremias contém oráculos contra diversas nações, Jeremias 46 e 151, incluindo Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom e Babilônia. Ele reforça a ideia de que Deus governa toda a história e julga não apenas Israel, mas também os povos vizinhos. A profecia contra a Babilônia é particularmente interessante, pois Jeremias a vê como um instrumento de Deus para punir Judá, mas também prediz sua queda futura. Isso mostra uma visão dinâmica da história, onde impérios surgem e caem conforme o desígnio divino. Conclusão. O livro de Jeremias apresenta uma teologia do julgamento e da restauração. Ele enfatiza que a destruição de Judá não foi um acaso histórico, mas uma resposta à infidelidade à aliança. No entanto, ele também aponta para um futuro de reconciliação e uma nova relação entre Deus e seu povo. Além disso, Jeremias personifica o sofrimento do profeta verdadeiro, mostrando que a fidelidade à mensagem divina pode trazer rejeição e isolamento. O livro de Jeremias tem sido interpretado por diversos teólogos e rabinos ao longo dos séculos, cada um oferecendo uma análise espiritual e contextualizada de seu significado. Algumas dessas figuras incluem pensadores judeus clássicos, estudiosos cristãos e teólogos modernos. A seguir, algumas das principais interpretações. 1040 e 1005. O contexto histórico e a justiça divina. O rabino Shlomo Yitzhaki, um dos maiores comentaristas da Bíblia hebraica, enfatiza que Jeremias foi um profeta enviado para advertir Judá sobre a destruição iminente, mas que sua missão era vista com hostilidade. Rashi interpreta os oráculos contra Jerusalém como um reflexo da justiça divina, explicando que o exílio babilônico era um castigo necessário para corrigir a idolatria e a corrupção. Ele também destaca a relação de Jeremias com Moisés, pois ambos intercederam pelo povo, mas em momentos distintos da história. Maimônides, 1938, Livre-arbítrio e profecia. Maimônides, filósofo e teólogo judeu, abordou Jeremias dentro de sua visão racionalista da profecia. Em seu livro Guia dos Perplexos, ele argumenta que Jeremias exemplifica a ideia de que os profetas não apenas preveem o futuro, mas tentam influenciá-lo, alertando o povo para que mude de comportamento. Ele também reforça que Deus não age arbitrariamente, mas conforme os princípios do livre-arbítrio humano e da aliança com Israel. 3. Ibn Ezra, 1089 e 1167. A relação entre punição e restauração. O rabino Abraham Ibn Ezra analisou Jeremias dentro de uma perspectiva exegética, destacando que o livro não fala apenas de punição, mas também de esperança. Ele enfatiza que Jeremias não prediz o fim definitivo de Israel, mas sim uma fase de sofrimento necessária para uma futura restauração. Segundo Ibn Ezra, o exílio babilônico deveria ser compreendido como parte do plano divino para fortalecer o povo e purificá-lo espiritualmente. 4. João Calvino, 1564, Jeremias e a teologia da eleição. O reformador protestante João Calvino via Jeremias como um modelo de profeta sofredor e um exemplo da fidelidade de Deus, mesmo em tempos de crise. Em seus comentários sobre Jeremias, Calvino destaca que Deus escolheu um remanescente fiel dentro de Israel e que a destruição de Jerusalém não significava o abandono definitivo do povo.
Ele também compara a nova aliança anunciada por Jeremias, Jeremias 31, 34, com a vinda de Cristo, interpretando-a como um prenúncio do Evangelho. Charla 5. Franz Rosenzweig Comas 9, Jeremias e a Esperança Judaica. O filósofo judeu Franz Rosenzweig, em sua obra sobre a identidade judaica, vê Jeremias como um profeta que representa a luta entre o destino de Israel e a ação de Deus na história. Para ele, o sofrimento de Jeremias espelha o sofrimento do povo judeu ao longo do exílio. Mas a promessa de restauração reforça a ideia de que a história judaica está em um movimento contínuo de redenção. 6. Abraham Joshua Heschel, 772, o profeta como homem de Deus. O teólogo e rabino Abraham Josh Heschel, em seu livro Os Profetas, descreve Jeremias como um profeta que sentia a dor de Deus pelo pecado de Israel. Ele argumenta que Jeremias não apenas anunciava a destruição iminente, mas também personificava a compaixão divina. Para Heschel, o sofrimento do profeta reflete o próprio sofrimento de Deus diante da infidelidade humana. 7. Walter Brueggemann, Jeremias e a Crítica Social. O teólogo cristão Walter Brueggemann, em suas análises do Antigo Testamento, destaca Jeremias como um profeta que confronta não apenas a idolatria religiosa, mas também a injustiça social e a corrupção política. Segundo Brueggemann, Jeremias critica a elite de Jerusalém por explorar os pobres e confiar no templo como garantia de proteção divina, sem compromisso ético real. Conclusão. As interpretações do livro de Jeremias variam conforme a época e a tradição religiosa. Rabinos medievais como Rashi e Maimônides enfatizaram a relação entre profecia e justiça divina, enquanto reformadores cristãos como Calvino o ligaram à teologia da eleição. Já pensadores modernos como Heschel e Brueggemann destacam Jeremias como símbolo do sofrimento divino e da crítica social. Essas diversas leituras mostram que Jeremias continua sendo uma fonte de reflexão profunda sobre o papel da fé em tempos de crise. Os principais teólogos protestantes interpretaram o livro de Jeremias dentro de suas respectivas tradições teológicas, enfatizando diferentes aspectos da mensagem profética. Entre os temas mais explorados estão a soberania de Deus, o papel do profeta como anunciador da aliança, a ideia de um remanescente fiel e a relação entre a nova aliança anunciada por Jeremias e o cristianismo. Martin Lutero, 1483 em 546, Jeremias e a justificação pela fé. Martinho Lutero via Jeremias como um profeta que denunciava a hipocrisia religiosa do seu tempo, o que para ele tinha um paralelo claro com a corrupção da Igreja Católica Romana no século XVI. Lutero enfatizou que Jeremias proclamava o juízo divino contra aqueles que confiavam em rituais vazios, sem verdadeira fé e arrependimento. Além disso, Lutero destacou a promessa de Jeremias sobre a nova aliança, Jeremias 31, de 30 a 34, como uma antecipação do Evangelho. Para ele, essa profecia apontava para a justificação pela fé em Cristo, contrastando com a antiga aliança baseada na lei mosaica. 2. João Calvino, 1194. Jeremias e a eleição divina. João Calvino via Jeremias como um modelo do profeta verdadeiro, alguém que foi chamado por Deus, mas rejeitado pelo povo. Em seus comentários sobre Jeremias, ele enfatiza que a destruição de Jerusalém não significava o abandono definitivo de Israel, mas sim a punição de um povo que havia rejeitado a aliança. Para Calvino, a profecia da nova aliança não representava a substituição de Israel pela igreja, mas sim a continuação do plano de Deus por meio de um remanescente fiel, algo essencial para sua teologia da eleição e predestinação. A nova aliança significava que a fé não dependeria mais de um sistema de sacrifícios e leis externas, mas seria internalizada no coração dos crentes. 3. Jonathan Edwards, 1758. Jeremias e o avivamento espiritual. O teólogo puritano Jonathan Edwards, uma figura central no Grande Despertar nos Estados Unidos, via Jeremias como um exemplo de chamado ao arrependimento e renovação espiritual. Ele interpretava as advertências do profeta como uma analogia ao estado espiritual da humanidade e enfatizava que Deus sempre provê uma oportunidade de salvação para aqueles que se voltam a ele. Edwards usava Jeremias para incentivar avivamentos espirituais, alertando sobre os perigos de uma fé meramente formal
e destacando a necessidade de transformação interior, como expressa na profecia da Nova Aliança. 444. Charles Spurgeon, 1834-1892, Jeremias e o sofrimento do profeta. O pregador batista, Charles Spurgeon, considerava Jeremias um dos profetas mais próximos da experiência de Cristo. Ele enfatizava a solidão, o sofrimento e a rejeição enfrentados pelo profeta como um paralelo à rejeição de Jesus. Spurgeon também interpretava Jeremias como um modelo para pregadores que proclamam mensagens impopulares e sofrem por sua fidelidade à verdade. Além disso, ele via a nova aliança como uma promessa de regeneração espiritual e transformação do coração, destacando que Deus opera diretamente na alma dos crentes. 5. Karl Barth, 1886-1908. Jeremias e a revelação de Deus. O teólogo suíço Karl Barth, um dos principais nomes da teologia protestante do século XX, interpretava Jeremias à luz de sua visão da soberania absoluta de Deus e da revelação. Para Barth, Jeremias mostra que Deus age soberanamente na história e que a palavra profética não é apenas um anúncio moralista, mas uma revelação do próprio Deus ao mundo. Ele também via a nova aliança como um ato unilateral de Deus, no qual ele transforma o coração humano sem depender da iniciativa humana. Essa interpretação se encaixava em sua teologia da graça irresistível, onde Deus é o agente principal da salvação. 6. Walter Brueggemann. Jeremias e a crítica profética. O teólogo contemporâneo é um dos principais estudiosos protestantes do Antigo Testamento. Em sua interpretação de Jeremias, ele destaca a dimensão política e social da profecia, argumentando que o profeta não apenas anuncia o julgamento de Deus, mas também desafia as estruturas de poder injustas. Brueggemann vê Jeremias como uma voz contra o nacionalismo religioso, criticando a crença de que a presença do templo garantiria a proteção de Judá. Para ele, Jeremias representa o papel contínuo dos profetas em confrontar o poder e chamar o povo a um compromisso autêntico com Deus. Conclusão. Os teólogos protestantes abordaram Jeremias a partir de diferentes perspectivas. Lutero e Calvino destacaram a nova aliança como uma transição para a justificação pela fé e a eleição divina. Edwards e Spurgeon usaram Jeremias para enfatizar avivamentos espirituais e a perseverança no sofrimento. Karl Barth interpretou Jeremias dentro da revelação soberana de Deus. Walter Brueggemann destacou a dimensão social e política da profecia. Assim, o livro de Jeremias tem sido central para a teologia protestante, tanto em termos de salvação e aliança, quanto em sua relevância ética e política para os tempos modernos. A crítica textual protestante do século XIX analisou o livro de Jeremias a partir de métodos históricos e filológicos, buscando compreender sua composição, transmissão e estrutura literária. Com o avanço da crítica bíblica, especialmente na tradição protestante alemã, Jeremias foi estudado com base em fontes documentais, variações textuais e seu contexto histórico. Principais abordagens da crítica textual protestante do século XIX. 1. Diferenças entre a Septuaginta e o texto massorético. Estudiosos notaram que a versão grega da Septuaginta LXX de Jeremias é significativamente mais curta do que o texto massorético, a versão padrão do hebraico. A LXX tem cerca de 1.700 palavras a menos e apresenta uma organização diferente dos capítulos. Bernhard Doom, 1827, argumentou que a LXX preservava uma forma mais antiga do texto, enquanto o TM continha expansões e edições posteriores. Essa diferença levou estudiosos a concluir que o livro passou por múltiplos estágios de edição, refletindo diferentes tradições de transmissão. 2. Hipótese das fontes e estrutura do livro. Os críticos textuais protestantes tentaram reconstruir a origem e composição do livro, sugerindo que Jeremias não foi um autor único, mas que sua mensagem foi editada por escribas posteriores. William de Wette, 1789-49, sugeriu que Jeremias foi compilado em fases, com acréscimos teológicos ao longo do exílio e pós-exílio. Julius Wellhausen, Julius 44, 1918, influenciado pela hipótese documentária, argumentou que o livro foi redigido com base em diferentes camadas de tradição, incluindo escritos originais de Jeremias, edições de seus discípulos e acréscimos sacerdotais. A divisão proposta por muitos estudiosos incluía
Oráculos autênticos de Jeremias, principalmente os poemas de julgamento. 2. Narrativas biográficas sobre o profeta, atribuídas ao seu escriba, Baruque. 3. Expansões e reinterpretações teológicas adicionadas durante o exílio babilônico. Jeremias como um profeta pré-deuteronômico. A influência do livro do Deuteronômio sobre Jeremias também foi investigada. Críticos como Franz Delitzsch, de 1890, argumentaram que Jeremias foi influenciado pelo pensamento deuteronômico, especialmente em seu conceito de aliança e centralização do culto. Outros, como Hermann Gunkel, 1862-1932, sugeriram que o livro continha camadas de edição posterior, nas quais os escribas reinterpretaram Jeremias dentro de um quadro teológico deuteronômico. Com o crescente interesse na arqueologia do século XIX, estudiosos compararam Jeremias com textos babilônicos. Eberhard Schrader estudou os paralelos entre os hinos babilônicos de lamento e as lamentações de Jeremias sobre Jerusalém, sugerindo que elementos do livro poderiam ter sido influenciados pela cultura do exílio. 5. Jeremias como um profeta apocalíptico. No final do século XIX, alguns estudiosos começaram a ver Jeremias como um precursor da literatura apocalíptica. Julius Wellhausen argumentou que Jeremias antecipava elementos de Daniel e Ezequiel, como a ênfase no julgamento divino e na restauração escatológica. A crítica textual protestante do século XIX trouxe contribuições importantes para o estudo do livro de Jeremias. Revelou diferenças substanciais entre a Septuaginta e o texto massorético. Identificou múltiplas camadas na composição do livro, sugerindo um processo editorial longo. Explorou a influência do Deuteronômio e do contexto babilônico sobre Jeremias. Levantou a hipótese de que Jeremias continha elementos que antecipavam a literatura apocalíptica. Esses estudos ajudaram a moldar a compreensão moderna do livro, influenciando a crítica bíblica nos séculos 20 e 21. O livro de Jeremias, a partir de uma tradição cristã, tem sido interpretado como uma fonte rica de lições espirituais sobre a fidelidade a Deus, o arrependimento, a soberania divina e a promessa de renovação espiritual. Teólogos e filósofos cristãos de diferentes épocas extraíram ensinamentos aplicáveis à vida cristã contemporânea. A soberania de Deus e seu controle sobre a história. Karl Barth e Sayce, em 1968. Um dos principais teólogos do século XX, via Jeremias como uma testemunha da soberania absoluta de Deus. Para Barth, o fato de Jeremias profetizar a destruição de Jerusalém mostra que Deus não está sujeito às expectativas humanas, mas age conforme sua vontade. Lição: a história está sob o controle de Deus, e confiar nele é essencial, mesmo quando os acontecimentos parecem caóticos. O chamado profético e a perseverança na fé. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, pastor luterano que se opôs ao nazismo, via Jeremias como um exemplo de fidelidade em meio à perseguição. Jeremias foi chamado para falar a verdade de Deus, mesmo quando isso significava solidão e rejeição. Os cristãos devem permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentam oposição. O chamado para viver a verdade é inegociável. O coração transformado pela nova aliança. O conceito de nova aliança, Jeremias 31 e 1:34, foi central para John Wesley, em 73, fundador do metodismo. Ele interpretava essa passagem como a promessa da transformação interior pelo Espírito Santo. Lição: a fé cristã não é apenas sobre rituais externos, mas sobre um coração renovado. Deus escreve sua lei dentro de nós. O arrependimento e a conversão verdadeira. Santo Agostinho, 4430, um dos teólogos mais influentes do cristianismo, usava Jeremias para enfatizar que Deus não deseja apenas sacrifícios externos, mas um arrependimento genuíno. Lição: a restauração de nossa relação com Deus exige uma mudança profunda, não apenas ações superficiais. 5. O sofrimento do profeta e o sofrimento cristão. Charles Spurgeon, 34-2, famoso pregador batista, comparava as dores de Jeremias às de Cristo. Ele via no sofrimento do profeta um modelo para cristãos que enfrentam dificuldades por sua fé.
Lição: o sofrimento por causa da fé não é em vão. Ele nos aproxima de Cristo e nos fortalece. 6. A crítica profética à sociedade e à justiça social. Walter Brueggemann, teólogo contemporâneo, destaca Jeremias como um crítico da injustiça social. Ele argumenta que Jeremias denunciava uma religião hipócrita que ignorava os pobres e oprimidos. Lição: a verdadeira espiritualidade inclui compromisso com justiça social e ética. Conclusão: a espiritualidade cristã inspirada em Jeremias envolve confiança na soberania de Deus. Karl Barth. Fidelidade em meio à perseguição. Dietrich Bonhoeffer. Transformação pelo Espírito Santo. Arrependimento genuíno. Santo Agostinho. Perseverança no sofrimento. Charles Spurgeon. Justiça social e compromisso ético. Essas lições fazem de Jeremias um livro essencial para a fé cristã até hoje. O livro de Jeremias é um dos mais extensos da Bíblia hebraica e contém uma variedade de temas teológicos, morais e históricos. Abaixo um resumo por temas principais. O chamado profético e a missão de Jeremias. Desde o início, Jeremias 1, o livro enfatiza que Jeremias foi chamado por Deus antes mesmo de nascer. Seu papel seria profetizar contra Judá, anunciando a destruição iminente, mas também a restauração futura. Tema central: Deus escolhe e capacita os seus servos, mesmo diante da rejeição e do sofrimento. 2. O pecado e a apostasia de Judá. Jeremias denuncia a idolatria do povo, a corrupção dos líderes e a infidelidade à aliança com Deus. Jeremias 2:6. Ele usa metáforas como a de uma esposa infiel para descrever a traição espiritual de Israel. Tema central: o distanciamento de Deus leva ao juízo. A verdadeira fé exige compromisso e obediência. 3. O anúncio do juízo divino. O profeta alerta que a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia são castigos divinos inevitáveis devido aos pecados do povo. Jeremias 7:5. Ele critica a crença de que o templo garantiria proteção divina. Tema central: a confiança em símbolos religiosos sem verdadeira devoção não impede o julgamento divino. Conflitos de Jeremias com autoridades e falsos profetas. Jeremias enfrenta forte oposição de reis, sacerdotes e profetas que pregavam uma falsa paz. Jeremias 26, guido, preso e até ameaçado de morte. Tema central: o verdadeiro profeta fala a verdade de Deus, mesmo quando ela é impopular. A profecia da nova aliança. No ponto mais esperançoso do livro, Jeremias anuncia que Deus fará uma nova aliança, diferente da aliança mosaica, escrevendo suas leis no coração do povo. Jeremias 31:31. Tema central: Deus não abandona seu povo. A restauração virá por meio de uma transformação espiritual. O destino das nações. Além de Judá, Jeremias profetiza contra outras nações, incluindo Egito, Moabe, Amon, Edom e Babilônia. Ele afirma que todas as nações estão sob o julgamento divino. Tema central: Deus governa toda a história, não apenas Israel. A queda de Jerusalém e o exílio. O livro descreve a destruição de Jerusalém pelos babilônios e o sofrimento do povo no exílio. Jeremias lamenta a catástrofe e insiste que o exílio deve ser aceito como parte do plano divino. Tema central: o juízo divino visa a correção, mas Deus continua sendo um Deus de esperança. O papel de Baruque e a preservação das profecias. Baruque, escriba de Jeremias, tem um papel fundamental na escrita e preservação das profecias. Jeremias 36:45. Isso mostra a importância da transmissão fiel da palavra profética. Tema central: a palavra de Deus permanece, apesar da resistência humana. O livro de Jeremias combina mensagens de juízo e esperança, enfatizando a importância da fidelidade a Deus, a consequência do pecado e da idolatria, a promessa de uma nova aliança e restauração espiritual, o papel do profeta como voz solitária da verdade. Ele continua sendo um texto central para o pensamento teológico e a reflexão espiritual até os dias de hoje.